Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem recebe a paz de Cristo, levante a sua mão com a minha, dizendo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão alegres com Jesus? Levante as suas mãos e digam: graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e o seu coração, em nome de Jesus. Quem trouxe a Santa Bíblia, diga amém. Que bênção que os crentes ainda andam com a Bíblia Sagrada. Hebreus 9, versículo de número 11. Todos com a Santa Bíblia em suas mãos, os irmãos de casa também. Leiamos a palavra de Deus em Hebreus 9, verso 11, que diz: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Levanta a sua Bíblia com a minha, por favor. Levanta a espada do Espírito, o poder de Deus. Levanta, meus irmãos, bem alto a sua Bíblia e diga comigo: meu Deus, meu Pai, fala comigo através da tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Diga: Senhor, eu quero receber este alimento que vem dos céus. Amém, amém. Oh glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, e bater palmas e glória, palmas e glória, palmas e glória. Isso, use as suas mãos para bater palmas e dar glória a Deus. Oh maravilha! Então, por favor, preste atenção na palavra de Deus. E eu quero, queridos, trazer aqui algumas referências a respeito do poder que há no sangue de Jesus Cristo. E eu quero que você preste atenção nesta mensagem, que é a mensagem da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do santo nome do Senhor, que nós lemos em Hebreus capítulo de número 9 e no versículo de número 11 até
o versículo de número 15. Observe, meus queridos irmãos, que o autor aos Hebreus, pelo Espírito Santo, está falando algo muito importante para todos nós. Está falando a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. Esse sacrifício, que é o sacrifício perfeito. Como ele escreve ao povo hebreu que estava acostumado, queridos irmãos, estava acostumado a ver os sacrifícios do Antigo Testamento. Estavam acostumados a ver o sacrifício de bodes, de carneiros, de touros, de novilhas, sacrifícios de aves, como pombas, como rolinhas. Eles estavam acostumados a levar estes animais, estas aves, para que o sacerdote as imolasse ou os imolasse, e que apresentasse o sangue do sacrifício para a expiação ou o perdão dos pecados. Tinha também o dia da expiação, que era levado a Deus, sacrifício pelos pecados do sacerdote e por todos os pecados do povo. Mas vindo o Filho de Deus, vindo o Senhor Jesus Cristo, vindo o Cordeiro de Deus, que João o Batista, no capítulo 1, versículo 29 do livro do Evangelho segundo escreveu João Batista aponta para o Cordeiro de Deus. João Batista aponta para Jesus Cristo, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. As pessoas estavam, meus queridos irmãos, acostumadas, quando pecavam, estavam acostumadas a levar os animais para que fossem sacrificados, mas isso não livrava as pessoas dos pecados. Fazia sim uma cobertura ou cobria o pecado, mas não removia os pecados. Não era um sacrifício perfeito, não era um sacrifício definitivo, não era um sacrifício expiatório perfeito e agradável ao Senhor nosso Deus, porque precisava ser repetido cada manhã, precisava ser repetido cada dia. E o povo pecava hoje e amanhã oferecia de novo, e o povo pecava amanhã e depois de amanhã oferecia novamente, e assim eles viviam oferecendo sacrifícios, e mais sacrifícios, e mais animais morriam, e mais animais eram sacrificados, mas o homem continuava no seu estado pecaminoso, distante de Deus, separado de Deus, porque o pecado, segundo disse o profeta Isaías pelo Espírito de Deus, em Isaías capítulo 59, versículo de número 2, que as vossas transgressões, os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobre o rosto de Deus, para que a nossa oração muitas vezes não fosse ouvida e atendida por Deus. Assim disse o Senhor pelo profeta. O pecado faz separação, o pecado é uma barreira, é uma muralha entre nós e o nosso Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, como disse Paulo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei, Deus enviou seu Filho perfeito, o Filho unigênito, como está escrito em João 3,16, que o amor de Deus foi tão grande por nós, que o amor de Deus foi tão imenso por nós, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna por Cristo Jesus. O sangue de Jesus, que mais tarde seria vertido na cruz do Calvário, é prefigurado no Antigo Testamento, e é fundamental para a compreensão de Hebreus 9, dos versículos 6 a 22, porque quando olhamos para o Antigo Testamento, quando olhamos para a antiga aliança,
nós vemos a prefiguração, o cumprimento das profecias em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E tudo isso começa lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 21, eu vou ler, ouça com atenção, que diz: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia Sagrada nos mostra que Adão e Eva estavam separados de Deus agora, escondidos atrás de um arbusto ou de arbustos do jardim. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. O Senhor Deus perguntou a Adão: onde você está? Adão responde: Senhor, estamos aqui escondidos. Mas por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus, responderam eles. E quem mostrou que vocês estavam nus? Senhor, foi a mulher que tu me deste. E aí começam os efeitos do pecado, a transferência de responsabilidade. Foi o fulano, foi o cicrano, foi o outro, foi aquele. Porque estas são as consequências do pecado na humanidade. Primeiro, o homem em pecado se esconde de Deus. Segundo, o homem em pecado procura se livrar da sua responsabilidade e transferi-la a outras pessoas. Estes são os efeitos do pecado na humanidade. Mas observe que, após o Senhor Deus contemplar-nos naquela situação tão humilhante, tão terrível, separados de Deus, o Senhor não os deixou desta maneira. A Bíblia diz em Gênesis 3:21 que o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Agora, meus queridos irmãos, observemos: para o Senhor Deus fazer túnicas de pele como roupa para Adão e Eva, foi necessário ele matar um animal. Foi necessário o Senhor Deus tirar a pele de um animal, derramar sangue de um animal, para vestir Adão e Eva. Mas ora, talvez você pergunte: mas Adão e Eva já não tinham feito aventais de folhas de figueira? Eles já não estavam vestidos de folhas de figueira? A Bíblia diz isso. A Bíblia fala que eles fizeram aventais e se cobriram. E por que quando o Senhor Deus fala com eles, eles se escondem? Porque a justiça do homem, a justiça própria, segundo a Bíblia, são para Deus como trapos de imundícia. Nós não temos condições por nós mesmos de cobrir os nossos próprios pecados. Nós não temos condições de nos livrar da morte eterna por nossos próprios méritos. Por isso a Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, isso não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Nós não podemos nos desvencilhar dos nossos próprios pecados, nós não temos condições algumas, meu querido irmão, de cobrir a nossa transgressão e de nos justificarmos diante de Deus. Somente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, somente o Filho de Deus, somente o Cordeiro que foi imolado é que pode nos libertar. Aleluia! Quem dá glória a Deus para Jesus? Quem dá glória a Deus para Jesus? E o Senhor Deus matou aquele animal e cobriu Adão e Eva de peles, porque o Senhor Deus viu agora a consciência deles estava desnudada. Agora a consciência deles estava culpada diante de Deus. E aí a necessidade da remissão, a necessidade da expiação, a necessidade da justificação através do sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos irmãos, que quando o Senhor Deus falou com Abraão: sobe ao monte Moriá e ofereça um sacrifício, mas o sacrifício será o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, a Bíblia Sagrada diz que Abraão prontamente obedeceu à voz do Senhor, subiu ao monte Moriá, preparou o altar,
Seu filho Isaque perguntou: pai Abraão, onde está o cordeiro para o holocausto? Porque eu estou vendo aqui tem o fogo, aqui tem a lenha, aqui tem todos os elementos, todos os materiais para fazermos o sacrifício. Tem fogo, tem lenha, tem altar, tem cutelo, tem tudo. Mas cadê o cordeiro que nós vamos sacrificar? Abraão olha para o seu filho Isaque e responde: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Deus proverá. Veja, meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão amarrou seu filho em cima do altar, e quando ele ergueu a sua mão para imolar o seu filho Isaque, Abraão ouve a voz de Deus. Abraão ouve a voz dos céus dizendo: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que temes a mim, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Glória a Deus. Quando Abraão olhou para o lado, lá estava um cordeiro preso pelas pontas em um galho. Aleluia! Abraão então desamarrou seu filho de cima do altar, colocou o cordeiro em cima, imolou o cordeiro, derramou o sangue daquele animalzinho, e Abraão disse, aleluia, adorou ao Senhor, dizendo: louvado seja Deus, o Deus da providência. Este altar e este monte será chamado o Jeová Jirê, o Deus da providência. Louvado seja o santo nome do Senhor. Esta é a providência através do cordeiro que vem para nos substituir. Esta é a providência através do cordeiro santo que veio para substituir Isaque. Este cordeiro que o autor aos Hebreus pelo Espírito Santo diz que ele foi imolado pelos nossos pecados, ele foi morto pelos nossos pecados. Quem deveria morrer naquela cruz era eu, era você, éramos nós, mas não, foi Jesus Cristo quem morreu naquela cruz para nos livrar do poder do pecado, do poder da morte, do poder da condenação. O sangue de Jesus foi derramado. Aleluia, glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus para Jesus? Quem pode dizer glória a Deus para Jesus? E por isso o autor aos Hebreus disse: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para oferecer sacrifício por ele e sacrifício pelo povo. Mas o autor aos Hebreus diz que vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Esse tabernáculo não feito por mãos, isto é, não mãos humanas, nem por sangue de bodes, nem por sangue de bezerro, mas pelo próprio sangue, o sangue do sumo sacerdote. Glória a Deus. O sacerdote da antiga aliança não derramava o seu sangue, derramava o sangue dos bodes, derramava o sangue dos bezerros, derramava o sangue dos touros, derramava sangue de novilha. Mas este sumo sacerdote, Cristo Jesus, o nosso Senhor, ele derramou o seu próprio sangue. Ele não derramou o sangue de um animalzinho, ele derramou o seu próprio sangue, e este sangue ele purifica de todo o pecado. Este sangue redime, este sangue lava, este sangue purifica, este sangue liberta, este sangue dá vitória para a igreja. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão com a minha e dê glória a Deus. Este sangue que foi vertido na cruz do Calvário não foi o sangue de animais, foi o sangue de Jesus. E por que ele derramou este sangue? Para que eu e você estivesse aqui nesta tarde. Por que ele derramou este sangue? Porque era o meu e o seu sangue que deveria ser derramado. Era o nosso sangue que deveria ser derramado. Mas o sangue de Jesus foi derramado em nosso lugar. Quem deveria morrer? Eu e você. Nós somos aquele Isaque que deveríamos morrer em cima do altar.
mas o Senhor providenciou um cordeiro para morrer no nosso lugar. O Senhor providenciou este cordeiro santo, que foi morto e reviveu, ao terceiro dia ressuscitou, e através do sangue de Jesus, nós fomos comprados, lavados, remidos, santificados. Não, a religião não pode nos libertar, os homens não podem nos libertar, nós não temos condições de libertar a nós mesmos. Só o sangue de Jesus Cristo é que tem poder de libertar. Só o sangue de Jesus Cristo é quem tem poder de transformar a nossa vida em uma nova criatura na presença de Deus. Não adianta, nós não vamos conseguir com os nossos próprios esforços, com o nosso próprio mérito. Não, nós não vamos conseguir, porque nós somos limitados, nós somos pecadores. Mas quando o sangue de Jesus Cristo foi vertido, foi derramado lá na cruz, quando o sangue de Jesus Cristo, aquele sangue purificador, aquele sangue carmesim, aquele sangue poderoso, aquele sangue glorioso, aquele sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário, o diabo ficou desesperado por causa do sangue de Jesus Cristo. O diabo não queria que aquele sangue fosse derramado. O adversário tremeu quando o sangue foi derramado, porque ele sabia: a partir de agora, o véu do templo foi rasgado. O diabo percebeu: a partir de agora, nós fomos resgatados da prisão, nós fomos tirados do calabouço, nós fomos tirados das armadilhas do diabo, das correntes das trevas, do poder do pecado. Esse é o poder do sangue de Jesus. Este sangue precioso, este sangue valioso. Glorifique a Deus, porque você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Glorifique a Deus, porque agora não precisa morrer mais animais em nosso lugar. Não precisa mais colocar animaizinho em cima do altar e queimá-lo. Não precisa mais imolar e derramar sangue de animais, porque o sangue do Cordeiro foi derramado lá na cruz. Sangue inocente, sangue precioso, sangue glorioso, sangue purificador. Este sangue tem poder de purificar todos os nossos pecados. Este sangue tem poder de nos lavar e nos limpar. E a Bíblia diz que João viu uma multidão e disse: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nos coloquemos de pé, meus irmãos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Através do sangue de Jesus nós temos a vida eterna. Levante as suas mãos aos céus, que nós vamos agora convidar aquelas pessoas que não querem mais lutar com as suas próprias forças, pessoas que não querem mais confiar nas suas próprias obras, mas confiam na obra de Cristo, na obra de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. Venha aceitar a Cristo, porque o sangue já foi derramado. O sangue já foi derramado, glória a Deus. O sangue já foi derramado lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, o sangue precioso, o sangue glorioso, o sangue do nosso Jesus. Este sangue foi vertido por nós. Saia do seu lugar e venha à frente aceitar a Jesus como seu Salvador. Saia do seu lugar e venha entregar-se a Deus agora.
saia do seu lugar, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma mensagem muito simples de você compreender. Esta é uma mensagem muito simples de você entender. Antes, animais morriam, até o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário. Antes, animaizinhos precisavam morrer, sangue precisava ser derramado, mas não resolvia o problema do pecado, não resolvia o problema da separação. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O que você faz também não resolve. Eu pequei, eu vou fazer um jejum e está tudo certo. Jejum não remove pecado. Você pode até jejuar sim, para se arrepender, para com o coração contrito e humilhado se entregar a Deus em arrependimento, em consagração, mas em jejum, o jejum não resolve o seu pecado. Então eu vou no culto, vou dar uma oferta e está tudo certo. A tua oferta não pode livrar você da condenação, não pode nos livrar da condenação eterna. Então eu vou passar na livraria, ou eu vou fazer uma transferência bancária, vou dar meu dízimo e está tudo certo, Deus me perdoou. Dízimo também não vai perdoar os seus pecados, sua oferta não vai perdoar os seus pecados. Então eu vou ficar na igreja, na sede mundial, no culto da manhã, no culto da tarde, no culto da noite, na vigília, depois vou para o santuário de oração e está tudo certo. Amém, glória a Deus, Deus honre a sua fé, mas isso também não vai resolver o problema do teu pecado. Então o que resolve, pastor? Entregue-se a Jesus. Ele é o único que tem o sangue purificador. Entregue-se a Jesus. Já tem almas se entregando aqui, já tem pessoas se entregando aqui. Não é pelo sangue de bode, não é pelo sangue de carneiro, não é pelo sangue de novilha, não é pelo sangue de touros, não é pelo sangue de animais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como cordeiro puro, imaculado e incontaminado. Venha se render a Jesus agora, venha de todo o teu coração, entregue-se a Jesus. Você a larga distância que está ouvindo aí na sua casa também, através do programa de rádio, através das transmissões do Facebook, do YouTube, entregue-se a Jesus aí agora, entregue-se ao Senhor, pelo poder de Deus, entregue-se a Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Onde você estiver aí agora, entregue-se a Jesus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e você será perdoado por Jesus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Hoje o Senhor está te chamando. Venha a Jesus. Vinde a mim, disse ele, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus, aqui estão as almas. Vamos levantar as mãos e orar por eles agora, e orar pelos que estão em casa também, se rendendo a Jesus Cristo nosso Senhor. Já tem pessoas se rendendo a Cristo nos seus lares, tem pessoas se rendendo a Cristo. Está chegando mais uma alma se rendendo para Jesus, se rendendo a Cristo. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da sede mundial? Oh, maravilha! Levanta suas mãos aos céus, levanta suas mãos a Deus, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui, em nome de Jesus, vocês que estão aqui na frente do púlpito, vocês vão dizer comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, perdoa os meus pecados, porque eu me entrego de corpo, alma e espírito para o Senhor. Senhor, confirma o meu nome
lá no céu, no livro da vida. Senhor, eu quero morar no céu com Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.